Você já travou no meio da partida sem saber por onde começar a calcular? Relaxa! Hoje você vai aprender uma técnica simples, poderosa e deliciosa, que vai organizar sua mente como um verdadeiro mestre. Deliciosa? Eu tô falando da técnica do hambúrguer. Ela é chamada assim por ser pequena, fácil de digerir e ter 3 camadas. Sim, parece engraçado, mas vai fazer você pensar como um jogador de elite e nunca mais vai ficar perdido no meio da tática. Eu sou o Kaito, agora olha bem pro tabuleiro, porque é aí que a guerra começa. Para iniciar a técnica do hambúrguer, primeiro a gente vai fazer um paralelo com aquela técnica mais simples, que é procurar pelos cheques, pelas capturas e pelas ameaças. Isso facilita muito você iniciar o cálculo em uma posição. Porém, a técnica do hambúrguer dá um passo a mais e ela visa até combinar com essa técnica antiga. Se a gente fizer a técnica do hambúrguer junto com a técnica dos cheques, capturas e ameaças, vai ficar super tranquilo de você achar posições e iniciar um cálculo no tabuleiro quando tudo parece nebuloso ali, digamos assim, né? E eu adiciono um quarto ponto aí sobre os cheques, capturas e ameaças, que seria a quebra de cadeia de peões. Se você encontrar uma ruptura de peões, muitas vezes é interessante também, tá? Mas entrando na técnica do hambúrguer, vamos começar com a primeira etapa, que é identificar os nossos alvos. E como que é uma das técnicas para identificar o alvo? Procurar por peças desprotegidas, as famosas peças penduradas. Então, o que é uma peça desprotegida? Elas são vulneráveis por definição, são as peças penduradas. Um ataque nela pode decidir a partida, mas só se vier com alguma coisa junto, tipo um cheque, uma ameaça, uma sobrecarga, que eu acabei de falar para vocês, que é unir as duas técnicas, essa que já é bem conhecida do público geral, né? Então vamos com um exemplo aqui dentro do tabuleiro para ficar muito mais claro, né? Bom, aqui é uma posição de pretas, é lance das pretas e a gente precisa identificar nosso alvo. Qual que é a peça desprotegida que você bate o olho aqui muitas vezes e já encontra ela, né? Se você já respondeu, tá certo aqui, o bispo de casa branca aqui, o bispo de branco está pendurado, nenhuma peça está protegendo ele, todas as outras estão bem protegidas, olha só, uma protegendo a outra, os peões protegidos, está tudo protegido, menos o bispo, então ele é o nosso provável alvo. Aí fica muito fácil você unindo com a técnica dos cheques de buscar um cheque. Olha só essa diagonal vulnerável que vem de G1 até C5 e vem aqui junto dama C5, cheque, ataca o bispo desprotegido, ataca o rei, tá muito tranquilo. Vem ainda a cobertura do bispo, mas não adianta muito porque agora já tem a captura, muito tranquilo, né? Então, antes de calcular qualquer sequência de lances, você se pergunta: tem alguma peça desprotegida? Posso combinar essa fraqueza com uma ameaça direta? E essa é a base da tática moderna. O primeiro passo é calcular como um jogador forte. Indo para um segundo exemplo e uma segunda etapa é justamente como remover os defensores. Então, para você identificar um alvo, você pode tentar encontrar um defensor muito poderoso na posição. E agora, como você já entendeu o valor de uma peça sem defesa, a gente vai para outra camada, entrando aí com o valor de peças defensoras. E se a peça estiver defendida, Kaito? Aí que entra a técnica de remover defensores. Às vezes não dá para atacar direto, mas dá para tirar alguém que está protegendo. Então essa posição é bem clara, né? A dama preta está em E6 e ela está defendida pelo rei, ok? E temos uma torre em E8 pronta para trabalhar essa união dos dois, né? Então qual seria o primeiro lance? A gente vai usar uma técnica aqui muito boa para fazer o desvio aqui da defesa do rei com a dama. Então pausa o vídeo e me fala aí qual seria esse lance. Pausou? Já sabe a resposta? Então
Se você pensou um pouquinho, encontrou esse lance, parabéns. Torre F8, cheque. Não tem muito o que ser feito. Esse cheque obriga o rei preto a sair da defesa da dama, seja capturando ou saindo aqui do lado. Vai capturar, em seguida a dama branca captura a dama preta em E6. Simples assim. Ganhamos uma dama de 9 pontos por uma torre de 5, um lucro limpo. E a dica aqui é quando for remover um defensor, você usa cheques ou ameaças que o adversário não pode ignorar. Essas táticas forçam a resposta e tiram o defensor da jogada. Nem sempre dá para aumentar os atacantes na posição, mas se você tirar um defensor, o alvo cai sozinho. Agora se inscreve aí que só por essa dica já vale a pena. Fala sério, né? Vamos para o terceiro ponto, que é muito tranquilo também. Como identificar alvos sem ser ali peças defensoras e sem ser também peças desprotegidas. Como identificar? O outro ponto, pessoal, outra dica que eu dou é buscar por peças de alto valor. Muitas vezes a dama vai ser essa peça, tá? Então uma peça que vai ser atacada e que você vai usar como manobra aí para suas táticas, tá? Então aqui no exemplo do tabuleiro, a dama preta ela tá muito bem protegida, mas quando tem uma ameaça nessa posição, não importa a quantidade de defensores, ela tem que sair, porque são 9 pontos, né, pessoal? Então a gente já bate o olho e busca essa peça de alto valor. Se não tiver nenhuma peça desprotegida, se não tiver nenhum defensor ali importante na posição, você busca por uma peça de alto valor e é muito tranquilo essa posição. Pausa aí também de novo para você me falar depois qual é o lance. Pausou o vídeo? Já sabe a resposta? Parabéns se você encontrou cavalo C6 atacando a dama e atacando o bispo. Repara que não tem como essa dama sair dessa posição e defender o bispo, não tem como. O cavalo vai capturar aqui logo em seguida, né? Então bem tranquilo, isso aqui é um garfo brutal, ele ataca a dama, o bispo ao mesmo tempo, e o pior, não tem como a dama se manter na defesa e escapar da ameaça do cavalo. Ou perde a dama ou perde o bispo. Então as peças de alto valor como a dama são vulneráveis a táticas. Mesmo quando bem defendidas, quando ameaçadas por cavalo, elas quase sempre precisam fugir. A conclusão é bem simples nesse ponto, pessoal. O valor não é só ponto, é responsabilidade tática. A dama vale muito e isso torna algo constante. Então abuse dos garfos com o cavalo e você, quando estiver trabalhando com a sua dama, tenta deixar ela longe de possíveis ameaças, que vai aumentar muito o seu nível de jogo, o seu nível de xadrez. Vamos para o próximo ponto. Bom, pessoal, o próximo ponto de identificação de alvos são as peças aprisionadas ou quase aprisionadas. Você já viu aquela peça que parece poderosa, mas não consegue sair do lugar? Ela está trancada? Bem-vindo ao mundo das peças aprisionadas. Elas têm alto valor, mas estão cercadas, sem casas seguras. Isso transforma uma peça forte em um alvo muito fácil. Então, além da peça de alto valor, você também tem que buscar por peças que estão ali com muitas peças suas ao redor, né? Então, um exemplo aqui bem tranquilo: a dama preta, ela entrou demais na posição das brancas. Então, ela tem ao redor dela muitas peças. Então, tem um bispo aqui de casas claras, de casas escuras, tem a dama na última linha, tem a torre, tem os peões travando a dama de se locomover pelas diagonais. Então, ela tá ficando sem casa aqui, né? Então, me fala aí, pessoal, mais uma vez, pausa o vídeo, dá um tempinho, me fala aí qual que é a posição. Então vai lá. Voltou? Você já sabe qual é o lance? Parabéns se você encontrou aqui o boníssimo bispo D4. Agora a dama não tem casa. Repara bem, pessoal, ela não consegue sair. É obrigatória aí essa troca para não sair no prejuízo da dama com o bispo. Ou o bispo de casa clara ou o bispo de casa escura, né? Então vai fazer essa troca. Depois a gente captura de volta a dama. E teve uma troca aí muito lucrativa de 3 pontos por 9.
ganhamos a dama pelo bispo e a vantagem é super massiva. Aqui já pode abandonar a partida porque acabou. Conclusão: sempre que você vê uma peça valiosa entrando muito no seu território, e quando eu falo território, é da metade do tabuleiro para cá, né? Essa da linha 4, da 1 ao 4, é território das brancas, e do 5 ao 8, território das pretas. Se começa a entrar muito na linha 2, na linha 3, você já tem que ficar atento ali para ver se consegue fazer essa peça ficar presa, né? Se ela vai conseguir escapar. Você tem que observar se ela consegue escapar com segurança e quais calos você pode cortar. Dominar esse tipo de cálculo vai fazer você enxergar táticas escondidas e capturar peças grandes com ataques simples, que muitas vezes a gente passa batida aí uma posição tentando sempre buscar um checkmate ou buscar atacar uma peça de menor valor, né? Muitas vezes a gente deixa passar, então fica bem atento com essa dica número 4 da técnica do hambúrguer, certo? Vamos para a dica número 5 da identificação de alvos ainda, tá? E a gente vai falar sobre peças cravadas. Parece óbvio, mas peças cravadas não conseguem se mover. E isso é uma mina de ouro tática, pessoal. Muitas vezes você crava a peça, mas só deixa ali cravado e não aproveita disso. Então vamos para o exemplo no tabuleiro, bem tranquilo. O cavalo preto em C6 está defendido pelo peão, mas ele está cravado pela dama em A4. Isso significa que ele não pode se mover, pois o rei ficaria em xeque. Então, qual que é o objetivo nessa posição? Aproveitar a cravada para juntar, para acumular atacantes, colocar mais peças nossas no ataque. Então, qual o lance das brancas aqui nessa posição, pessoal? Não vou nem pausar porque está bem claro. D5, claro, atacando o cavalo diretamente. As pretas tentam se defender com o bispo em D7, mas não adianta nada, porque agora a gente tem uma peça de menor valor atacando o cavalo. Então D toma C6, e mesmo se o bispo toma agora e ataca a dama, as brancas podem recuar em segurança para C2 e depois seguir pressionando, né? Então toda vez que uma peça estiver cravada, veja se vale a pena atacá-la. Adicione mais peças atacantes, porque ela não pode fugir. E ganhar material por força é o melhor tipo das táticas, pessoal. É forçado. Essa foi mais uma camada do nosso hambúrguer de cálculo e eu tenho certeza que você está gostando. Então deixa o like e diga nos comentários qual dessas dicas você achou mais deliciosa até agora. Bom, pessoal, como no vídeo anterior batemos a meta de likes, e esse aqui também merece, vai. Se batermos 15 likes, vem aí a parte 2 da técnica com hambúrguer, com ainda mais camadas táticas para turbinar seu cálculo. Bora fazer esse vídeo explodir. Mas agora, antes de fechar o vídeo, eu vou lançar um desafio, um puzzle aqui bem legal. Eu vou deixar na tela para você comentar aqui no vídeo qual lance você jogaria. E não se esquece de deixar o like no conteúdo, hein? Não esquece o desafio que vai ser bem legal. E vamos pro desafio aqui. Eu vou deixar o puzzle e vou encerrar o vídeo para vocês, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Kaito. Tchau, tchau e até lá.